Gente, nós estamos numa série, eu vou chamar de série porque um grupo de palestras condensado num mesmo tema é uma série. Mas o intuito aqui não é a construção, domingo a domingo, de um mesmo tema. Não é começar no primeiro domingo e vir construindo o tema até o último domingo. São domingos estanque. O que você viu no primeiro domingo parou ali e hoje nós temos uma nova experiência. E é experimentando experiências com Deus, na verdade, na vida real. E como eu falei no primeiro domingo, o intuito disso é que nós destaquemos de nossa mente, de nosso coração, da nossa vivência, da nossa experiência, a concepção de que a vida com Deus, ou o relacionamento com Deus, ou o seguir a Cristo, ou as experiências que temos com Deus, se referem a um ambiente transcendental, completamente dissociado de nossa vida real. Assim, com esse pensamento errôneo de que a experiência com Deus é algo completamente destacado de nossa vida real, nós muitas vezes construímos aberrações de vida como, não, para eu chegar a Deus, eu preciso estar num certo estado emocional, ou estado psíquico, ou até mesmo estar fora de mim, estar longe da realidade de vida. E eu sei que muitas vezes isso é até falado aqui na Comunidade Viva, talvez pelo vício de linguagem evangélica. Nós temos muitos vícios de linguagens horríveis que deviam ser extirpados da nossa boca. Mas um deles é esse aqui. Agora, gente, neste momento, e a música está tocando aqui atrás, neste momento, deixe todos os seus problemas lá fora. Todas as suas preocupações, tudo que lhe aflige, deixe lá fora, porque agora nós vamos entrar em comunicação com o nosso Deus. Hã? Isso que nós acabamos de falar é pertinente a essa cultura, mentalidade, disposição do coração, de que existe algum lugar transcendental, abstrato, espiritual, não tangível, que eu acesso somente quando eu saio da minha realidade e entro na realidade do Espírito. Enquanto absolutamente toda a revelação contida nas Escrituras é justamente Deus e o transcendental invadindo o concreto humano e material. O movimento é outro. O movimento não é eu abstrair e entrar no Espírito, é Deus entrar e fazer parte do meu concreto. Fazer parte da minha corrupção. É assim que muitas vezes seguidores de Cristo conseguem ser corruptos. Porque eu deixo minha corrupção lá fora, adoro, tomo banho, cheio do Espírito, aí eu deixo o Espírito aqui dentro. Aí eu pego minha corrupção de novo e continuo. É assim que muitas vezes conseguimos associar uma vida cristã dentro da igreja e uma vida que não condiz a seguir a Cristo fora da igreja. E aí criamos duas vidas. Experimentando Deus, experiências com Deus na vida real, falam justamente a respeito disso. A nossa experiência com Deus não existe em qualquer outro lugar senão a nossa vida. Uma vida só. Domingo passado nós ouvimos a história de Jacó. Trapaceiro. Ladrão. Enganador. Usurpador.
e de como mesmo na corrupção dele, e lembrem que nós construímos um pouquinho de por que talvez ele fosse assim. Ele tinha todas as justificativas. Mas ao final nós vimos que mesmo Jacó fugindo de todo o seu passado recente, Deus encontra exatamente onde ele está e Deus está com ele. Mesmo na vida de um homem como Jacó, Deus está com ele. Portanto, aprendo com Jacó, com a história dele, que Deus está comigo onde quer ou quem quer que eu seja. Onde quer que eu esteja e quem quer que eu seja. Isso nos ensina muito. Isso me ensina que Deus está ao meu lado na minha corrupção. Deus está ao meu lado no meu adultério. Deus está ao meu lado na minha mentira. Deus está ao meu lado como eu sou. Isso não quer dizer que Deus aprova. Isso quer dizer que Deus está. E porque Deus está, a consciência de que Ele está ao nosso lado transforma o nosso ambiente. Lembram de Jacó da semana passada? Na semana passada, Jacó, fugindo de todas as suas traições, fugindo pela sua vida, porque agora o seu irmão quer matá-lo. Ele se encontra em determinado lugar, um lugar incerto, coloca uma pedra como seu travesseiro, dorme e sonha. Nesse sonho ele vê Deus ao seu lado, anjos subindo e descendo uma escada, e Deus dizendo: o lugar onde você está deitado será seu. Eu vou te abençoar como abençoei seu avô. Como é que Deus vai abençoar um mentiroso como Jacó? Deus está lá do lado dele. E Jacó acorda, logo depois daquilo, Jacó acorda e diz assim: certamente esse lugar é casa de Deus. A presença de Deus altera o lugar, pior que seja. Altera pelo menos a nossa percepção do lugar, com a nossa consciência da presença de Deus. Portanto, aviso para você, quando você está traindo o seu marido, Deus está com você. Quando você está roubando o seu patrão, Deus está com você. Quando você está colando na prova, Deus está permitindo que você escreva. Quando você está contando a mentira mais deslavada para sua esposa, Deus está ao seu lado, provavelmente só esperando você terminar de falar. Fazemos tudo isso, talvez pela inconsciência, talvez por inconscientemente não crermos que Deus pode estar ali. Porque Deus só está lá no palco. Quando começa a tocar música gostosa, eu sinto o Espírito chegando, eu levanto as mãos e eu, ó Senhor, me perdoa por eu ser adúltero, me perdoa por eu ser mentiroso, me perdoa por eu ser corrupto. E você está certo em pedir perdão, continue, por favor. Mas seria muito melhor se, como Jacó, pudéssemos acordar do nosso pesadelo e falar: gente, aqui na minha vida real é casa de Deus, então, uau, está na hora de eu parar. Eu tenho que mudar porque a minha realidade já foi tocada por Deus. Cara, não dá mais. Se você quer ver mais sobre isso, deve estar, já está, né, Edilson, tá no YouTube, você pode ver domingo passado. Hoje, eu gostaria de perguntar a vocês uma pergunta que tem me afligido e afligido muitas pessoas há muito tempo. A pergunta é: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Ou a lógica deveria ser: coisas ruins devem acontecer com pessoas más e coisas boas acontecem com pessoas boas. Pelo menos é isso que o livro O Segredo diz. Não é? Que se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar positividade, você colherá
positividade. Se você servir a Deus, você vai colher coisas boas para a sua vida se você servir a Deus. Essa questão tem afligido teólogos e pagãos por milênios. Porque parece que a vida real não concorda com esse axioma da espiritualidade domingueira. De que se eu fizer tudo certo, nada acontecerá comigo. Na verdade, existe um livro inteiro na Bíblia que fala de uma forma bem construída até, filosoficamente bem embasada, que é o livro de Jó. Eu não vou construir aqui se Jó é um personagem real ou se ele é um personagem do livro de Jó, mas a realidade é que o escritor do livro de Jó quer passar uma mensagem bem clara para o povo de Israel. E quantos aqui já leram Jó? Eu não vou perguntar quem conhece Jó, porque faz tempo que ele morreu. Mas quem já leu o livro de Jó sabe que lá no livro de Jó, o autor constrói um caso bem claro de um homem completamente reto que Deus permite que o capeta aflija de todas as formas. Eu não estou aqui tentando construir minha teologia em cima de Jó. É complicado construir uma teologia em cima de Jó. Mas o que eu estou dizendo é que o autor de Jó constrói o seguinte: o cara totalmente bom, sem erro. O autor de Jó, inclusive, diz que ele era tão reto, tão reto, tão reto, que ele sacrificava pelos pecados que os filhos podiam cometer. No introito de Jó, a gente aprende isso. E logo depois desse introito, começam os problemas. Ele perde filhos, perde propriedades, ele começa a ter, então, dores, depois doenças. E no final ele está raspando as suas feridas com vestido de saco e em cinzas. Era assim que eles faziam quando estavam com muita dor existencial, pedindo a morte do Senhor e raspando as suas feridas com cacos. Essa é a figura de Jó, um homem reto. Chega a sua esposa e diz: cara, deixa de sofrimento, amaldiçoa esse Deus e morre. Deus não gosta de você, não. Ele permaneceu casado, até onde eu entendo. Muitos de nós teríamos pedido divórcio logo depois dessa afirmação. Jó permaneceu casado. Logo, quando a sua esposa falar alguma besteira, releva, continua casado. E esposa, quando seu marido falar muita besteira, diz: Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. E continua. Alguém está mandando mensagem para alguém, eu não sei quem foi. Então, depois da esposa, vem amigos de Jó. E a tese teológica dos amigos de Jó, você concorda. Muitos de vocês concordam. A tese teológica dos amigos de Jó é a seguinte: Jó, pede perdão, que vai ficar pior. Enquanto você fez alguma coisa muito ruim contra Deus, Deus está com muita raiva de ti. O que é que você fez, cara? Como assim? Está tudo errado na tua vida. Você perdeu suas propriedades, você está doente, a esposa está falando besteira para você, até ela está te atazanando, e você está aí cheio de todo caraquento, cheio de curuba. E, cara, o que é que você fez contra Deus? Sabe qual é a resposta de Jó para eles? Calem a boca. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará sobre a terra. Não é Deus, não. Eu não estou entendendo nada. E para Deus, as orações de Jó são tipo: Deus, me explica aí. O que foi que eu fiz? Como? O que é que houve? Não era para ser assim. Eu sou reto diante de ti. Chega uma hora que, na construção dessa história, Jó tem a oportunidade de perguntar a Deus. E a resposta de Deus é: na mosca, explica tudo. Jó então pergunta: meu Senhor Deus Todo-Poderoso, por que estou sofrendo? Deus diz: Jó, onde é que você estava quando a cabrita estava parindo no topo do monte? Jó entende tudo.
Ele entende que o sofrimento não tem nada atrelado ao amor de Deus ou ao ódio de Deus. Ele entende que Deus é soberano. Ele entende que ele é simplesmente uma criatura de Deus que vai ter sofrimento na vida. Hoje, nós não vamos falar sobre Jó. Porque eu acho que a experiência de Jó é uma experiência muito transcendental para nós. Nós não experimentamos o sofrimento de Jó. Você já perdeu os 7 filhos? Ou melhor, todos eles. Enquanto você tinha perdido também todas as suas empresas. Você já coçou curuba com caco de vidro? Tendo perdido todos os filhos e tendo perdido todas as empresas, sentado em cima de cinzas, com a esposa dizendo, morre logo, cara. É muito grande para a gente. Eu acho que a gente não consegue muito bem entender o argumento do livro de Jó. Mas, talvez entendamos coisas mais próximas. Já que estamos nas Paralimpíadas, as Olimpíadas de gente de verdade, né? Gente como a gente. Gente de 40 anos, competindo. Gente que perdeu uma perna competindo. Pessoas com esclerose múltipla competindo. Gente real. Assim, é claro que é bom ver Usain Bolt, né? 9 segundos e 80 milésimos. 80 centésimos. É maravilhoso. Caramba, como é que esse cara faz isso? Ou o nadador, como é que é o nome do nadador americano? Phelps, Michael Phelps, fenômeno. No dia que eu chegar perto do final da nadadeira dele, eu estou bem. Mas você já viu como é maravilhoso ver as Paralimpíadas? Pessoas como a gente, com passado, pessoas com dores, pessoas com prognósticos difíceis, mas superando todos eles. Essa é a vida que a gente conhece. É por isso que eu gostaria que nós fôssemos lá para João, no capítulo 9. Para vermos um pouquinho do que Jesus nos ensina a respeito de sofrimento e vida real. Diz assim o texto. João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? É engraçado como centenas de anos depois de Jó, a teologia continua a mesma. Coisa errada tem que acontecer, coisa ruim tem que acontecer para alguém que errou, ou pai ou filho. E até hoje continua a mesma ideologia. Alguma coisa aconteceu errada para acontecer alguma coisa ruim. Aí a gente coloca nas mãos de Deus um infarto. A gente coloca nas mãos de Deus o avião caindo. A gente coloca nas mãos de Deus tsunamis. E Deus é o maior assassino da face da terra. Talvez o seu Deus. O Deus, Pai de Jesus Cristo. Não é assim. Mas nós associamos, como os discípulos de Jesus, que as coisas ruins acontecem a pessoas ruins. Aí quando coisas ruins acontecem conosco, nós começamos a analisar nossa vida para ver o que foi que nós fizemos de errado, de mal. Qual foi o karma que nós trouxemos para a nossa vida? Com todo respeito aos meus irmãos espíritas, budistas ou hindus, as Sagradas Escrituras não falam de karma. Deixa eu repetir isso aqui para você. Olha para mim.
com todo respeito, se você é espírita, se você é budista ou se você é hindu, eu respeito você. Você é meu irmão. Compartilhamos da mesma terra, compartilhamos da mesma vida, do sopro de vida do nosso Deus. Mas não há nenhum vestígio nas Sagradas Escrituras, não há na Bíblia, em nenhum dos livros, qualquer possibilidade de karma. Há sim uma afirmação em Romanos 3:23. Diz assim o texto: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois em Romanos 6:23, o mesmo autor diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós compartilhamos de uma coisa na nossa existência. No momento que nascemos, nós estamos morrendo a cada dia. Simplesmente por sermos humanos. Mas karma, não. Não. Em nenhum lugar. Há sim graça. E karma e graça são como água e óleo. Onde você tem graça, você anula o karma. Onde você tem karma, você anula a graça. Você terá, infelizmente, que optar no seu sistema ideológico, na sua filosofia de vida, se você vai seguir uma ideologia baseada no karma, quer dizer, o mal recebe o mal, o bem recebe o bem, até que você suplante o mal pelo bem, e você venha a crescer e se iluminar, e pelos seus méritos chegar a algum lugar melhor. Ou a graça, de que mesmo sendo o traste que você recebe gratuitamente, sem merecimento algum, a justificação de Deus através de Jesus Cristo, e Ele te justifica para que você seja como Ele deseja. São dois sistemas completamente diferentes. Mas por que digo isto? Porque mesmo sendo crentes na graça, mesmo crendo na graça, confiando na graça de Jesus Cristo, nós continuamos vivendo na vida real como se fôssemos retribuídos ou castigados de acordo com os nossos atos. Assim colocamos nas mãos de Deus o câncer, colocamos nas mãos de Deus a gripe, continuando, repreendemos doenças. Porque continuamos acreditando na seguinte perguntinha: por que isso aconteceu? Isso deve ter acontecido porque eu fiz alguma coisa errada. E Jó e esse texto que estamos lendo atestam para o contrário. Continuemos. Lembra da pergunta do discípulo de Cristo? É alguém que segue Jesus. Aqui não é gente querendo pegar Jesus em... Sabe que sempre tinha algum, né, Sérgio? Sempre tinha aquele cara que tentava dar rasteira em Jesus. Sempre. Você pode ler os 4 evangelhos. Sempre tem os caras que estão fazendo alguma pergunta para pegar Jesus numa resposta errada e agora te peguei. Sempre. Tipo como você faz com seu professor na faculdade. Você estuda para chegar lá só para ver se ele está sabendo mesmo. Esses são os discípulos de Jesus perguntando. Gente que estava já andando com ele. Não é gente que está novinha na parada. Respondendo a ele, então, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Aí vem a afirmação de Jesus que é intragável para a grande maioria de nós. Intragável. E eu gostaria que vocês mastigassem essa picanha comigo. Ela é dura. Jesus não usava mamão nem amaciante de carne.
Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Pera lá, Winston, você falou que não é Deus que faz, não é Deus que castiga desse jeito, não é Deus, mas como assim? Como assim que a obra de Deus se manifestasse? Em outro momento, tem um momento muito, muito, muito importante que acontece entre Jesus e alguns amigos dele. Lembra de Lázaro, Marta e Maria? Eram os parceiros talvez mais próximos de Jesus. Jesus dormia na casa dele. Sabe quando Jesus estava cansado de todos os discípulos? Qualquer líder cansa dos seus liderados. Ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro e colocava o pé para cima e não aguento mais. Era o local de descanso dele, eram amicíssimos dele. Então ele estava lá em Betânia com eles. E nesse momento ele não estava em Betânia. Nessa história que eu vou contar para vocês, ele estava fora de Betânia. Ele recebe a mensagem de que Lázaro está muito doente de morte. A resposta de Jesus é: não preocupa, não é doença de morte, ele não vai morrer. Ele só está doente para que a glória de Deus seja manifesta. Eu imagino, eu imagino Marta e Maria recebendo a mensagem de Jesus, tipo, não se preocupem, ele não vai morrer. O cara está morrendo. Primeiro século, não tem antibiótico. Tá? Ele está morrendo e eles recebem a mensagem de Jesus. Não, relaxa, eu não vou agora, relaxa. Ele não vai morrer. É só para a glória de Deus ser manifesta. Aí sabe o que acontece com Lázaro? Morreu. Lázaro morre. Você acha que a palavra de Jesus, aquele recadinho de Jesus para as irmãs de Lázaro, amigas de Jesus, fez a morte de Lázaro doer menos? Porque Jesus disse: não preocupa, ele não vai morrer, é para a glória de Deus ser manifesta. Você acha que de repente, não, Lázaro morreu, mas está tudo bem, porque é só para a glória de Deus. Eu respondo para você: não. Sabe por quê? Logo depois, quando Jesus chega, se eu não me engano, foi Maria, chora. Marta confronta e diz aí: onde tu estavas? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus faz com elas? Mesmo sabendo de todo o seu poder, tudo. Sabe o que ele faz com elas? Ele chora. Porque até quando a glória de Deus vai ser manifesta, a dor continua real. Mesmo quando as realidades da vida são com um propósito, que Deus tem algum plano, alguma coisa que Ele quer fazer conosco, através de nós, ou para outros, através de nós, através do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa doença, da nossa perda e tudo mais, dói. E Jesus chora com aqueles que estão doendo. Portanto, quando eu leio que aquele jovem é cego de nascença, eu só posso pensar nas Paralimpíadas. Nós não sabemos o que é ser cego de nascença, nem os que estamos perdendo a vista progressivamente. Ele tinha aquela situação para que a glória de Deus fosse manifesta, para que a obra de Deus fosse manifesta através dele. Mas isso não anulava a dor e o sofrimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe em nosso meio uma tentativa de filosofia de vida, que é a filosofia de vida de corpo fechado daqueles que seguem a Cristo. Que normalmente é exposta com passando pela prova, dando glória a Deus. E você pode dar glória a Deus em todo momento, até no momento de dor. Pode.
Mas o espírito de passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e o ritmozinho da música, me mostra uma teologia, uma filosofia de vida, uma ideologia que diz: mesmo passando pelas maiores dificuldades, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, eu sou superior às minhas dores. Eu sou superior aos sofrimentos. O meu casamento está acabando, mas está tudo bem. Por quê? Porque Deus está comigo e está tudo bem. Eu não sofro. Meu sobrinho está doente, internado há 3 meses, mas a minha família está bem. Por quê? Porque nós cremos no Senhor e nós não sofremos com isso. A minha esposa faleceu. Mas eu estou firme no Senhor. Não derramei lágrimas, porque eu creio no meu Deus. Não faça isso. Deus não quer que você faça isso, cara. Jesus chorou. Jesus, com todo o poder do mundo, ao chegar no ambiente de luto, dor, sabendo que iria ressuscitar por mais um tempo o irmão delas e o seu amigo Lázaro, ele vê toda aquela situação e ele cai em prantos. Porque dor foi feita para doer. E dor existente precisa ser doída, chorada, sofrida pelo seu tempo. Porque as lágrimas têm poder de cura. Portanto, da próxima vez que você passar por sofrimentos, ou até mesmo, talvez como esse jovem, quando você estiver cronicamente em dor, não é falta de fé você pegar o ombro amigo e chorar. Não é falta de fé você chegar em momentos da sua vida que você diz: Senhor, eu não aguento mais essa dor. Jeremias fez isso. Davi fez isso. Jesus fez isso. Naquela última noite, antes de ir para o madeiro, Jesus vai com seus mais chegados discípulos ao monte. E naquele monte ele deixa os seus irmãos de vida, irmãos de caminhada próximo, pede que eles orassem. E então ele se achega mais ainda para outro lugar mais íntimo dele. E naquela oração dele, Jesus chora ao Senhor dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que é que Jesus estava dizendo ali? Eu não quero ser herege falando isso, mas eu só posso interpretar existencialmente dessa forma. Jesus estava dizendo: Pai, está doendo, eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Mas eu vou até o fim da tua vontade, mas faz alguma coisa. E a vontade de Deus era que Jesus morresse, para que a glória de Deus fosse manifesta. A vontade de Deus era que esse garoto cego de nascença fosse cego, para que a obra de Deus fosse manifesta. A vontade de Deus era que Lázaro viesse a morrer, para que a glória de Deus fosse manifesta. Porque Deus opera tudo em todos, através de tudo. Deus usa inclusive os nossos erros para que a obra dele seja manifesta. Isso não quer dizer que ele causa os nossos erros. Ele usa nossos erros. Deus usa doenças, Deus usa morte, Deus usa tudo. Porque tudo está debaixo de sua mão graciosa. O papo continua. Jesus continua a resposta para que a obra de Deus se manifeste, e ele continua dizendo: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi,
lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? E disse ele: não sei. Eu não quero cair no lugar comum de dizer: está vendo como foi tudo bom ele passar cego 30 anos da vida dele? Não. Não é para aí que eu vou. Você consegue ver o discurso do cego? Questionado por aqueles céticos que, com a cabeça como a nossa, tipo, esse cara fez alguma coisa errada, ou alguém da linhagem dele fez alguma coisa errada, ele não pode estar curado. Perguntam: cara, é ele mesmo, não pode ser. Quando ele é curado, quando não mais há dor, a resposta dele é magnífica e nos ensina muito. Ele consegue concatenar suas ideias bem claramente em: sou eu mesmo, eu era cego. Talvez no fundo da cabeça, cegueira dói. Ruim pra caramba. Mas um homem que eu nem conheço direito, chamado Jesus, cuspiu no chão, fez lodo, passou em meus olhos, me mandou lavar em Siloé, e eu estou aqui dizendo para você que eu vejo. Mas você não pode estar vendo. Tá. Eu não sei como. É uma experiência minha. Aconteceu comigo, tá? Jesus cuspiu, pegou, passou nos meus olhos, e agora eu vejo. Mas você deveria estar cego. Você deveria estar na sarjeta. Você deveria ser mendigo ainda. Onde é que está esse Jesus? Eu não sei. Eu só sei o que ele fez comigo. Essa história deu tanto problema que foi parar até com os mestres da lei. Porque a religião tem dificuldades em trabalhar com cuspe no chão e lodo no sábado. Porque na religião tem uma forma certa de curar. Porque tem certas formas que não pode. Na religião existem alguns conceitos que a gente precisa fazer daquela forma, e se você não fizer, você continua triste, você continua doente, você continua em vários locais existenciais da vida real. Enquanto, ao que me parece, Jesus não seguia muito bem uma religião. Ele rompia a religião no sábado, cuspindo no chão, fazendo lodo e curando a dor daquele para que a glória de Deus fosse manifesta. Jesus não curou todos os cegos lá da Judéia, curou? Não, a resposta é não. Assim como Jesus não salvou todos os casamentos. Assim como o Pai não faz a depressão de todo mundo ir embora. Assim como o cuspe e lodo hoje em dia nem sempre funciona para curar cegueira. Mesmo que alguns pastores tentem continuar cuspindo no chão e passando nos olhos. Às vezes Deus pode até usar isso também. Mas quero crer, por este exemplo e por tantos outros exemplos que temos de pessoas que Jesus curou. Penso aqui no cego Bartimeu, penso na mulher com fluxo de sangue, penso nos leprosos, penso até naqueles que Jesus curou existencialmente, como a mulher adúltera.
Jesus tocou todos eles. Porque Jesus passava pela vida dos outros, na vida real, tocando-os na dor real e trazendo a glória dele para aquela situação real. E não tratando a coisa como se a coisa não existisse. Mas Jesus passava e tocava. Da mesma forma que ele continua passando nas nossas vidas, na forma real e tocando as realidades de vida, as mais dolorosas, as mais espinhosas, as mais difíceis, e continua caminhando conosco. Até as coisas mais impossíveis. Dois textos me vêm à mente com relação a essa experiência do cego com Jesus. Uma tem a ver com o que fazemos externamente com a nossa vida real. Enquanto temos consciência da presença de Deus na nossa dor real, nos nossos problemas reais, na nossa dúvida real, no nosso medo real, na nossa existência de verdade. Você tem isso ou você continua vivendo no lubi-lubi? Deixa eu explicar lubi-lubi. Um dos nossos filhos, em certo momento da vida, quando ele não sabia exatamente o que ele queria dizer, ele não queria engajar em conversa, ele só queria dar a evasiva, a gente falava alguma coisa com ele, ele dizia lubi-lubi. Tudo, para tudo. Tudo é risível, né? A gente chegava com ele, filho, como é que foi na escola? Lubi-lubi. Filho, você quer comer? Lubi-lubi. Tudo lubi-lubi, lubi-lubi, lubi-lubi. Aí criou um mundo, é o mundo do lubi-lubi. E muitos de nós vivemos no mundo do lubi-lubi. As pessoas questionam a nossa dor, está tudo bem. As pessoas questionam o momento espinhoso que estamos passando, está tudo bem. As pessoas, está tudo no lubi-lubi. Enquanto as experiências desse cego e as experiências de Paulo, as experiências de Jesus parecem mostrar não para um mundo lubi-lubi, mas para uma consciência clara da realidade de dor, de sofrimento, a realidade, desculpe a redundância, real. E tipo, Paulo dizendo a Deus, Pai, tira esse espinho. E Deus, mostrando a sua glória e a sua obra na vida do Paulo, diz, minha graça te basta. E aí Paulo, mesmo sabendo da dor do espinho, seja o espinho o que for, Paulo diz, mas sabe, eu dou glória a Deus na minha fraqueza, por causa desse espinho, eu que sou arrogante, eu fico na minha, porque Deus me deu esse presente, o espinho. E talvez nós paremos e pensemos em realidade, digamos, como assim, espinho não é bom, como é que Paulo está dando glória a Deus pelo espinho? É porque aquele espinho tinha peso de glória para Paulo. E aqui eu não estou querendo ser evangélico, não. Porque os nossos sofrimentos, dores, espinhos, dificuldades, se conscientes formos da presença de Deus neles, podem ter propósito de glória e obra de Deus. Aí faz todo sentido o que Jesus nos ensina no final, lá pelo meio do Sermão do Monte, na verdade, dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso é muito melhor do que lubi-lubi. Porque o Deus do lubi-lubi é um Deus de cera. Sabia? O Deus que mora no mundo do lubi-lubi é um Deus que não tem gosto, não tem olhos, não chora, não anda, não vive. É um Deus muito parecido com os deuses do Olimpo. E muitas vezes nós temos um deusinho que mora no Olimpo. O nosso Deus,
encarnou e sofreu e viveu e andou lado a lado, tocou. E esse continua sendo Deus, que não cabe no seu mundinho lubi-lubi. Então destrua o seu mundinho lubi-lubi e venha para a vida real. Que sim, tem dores, tem sofrimentos, tem perdas, mas com Deus exatamente do seu lado, dizendo: eu estou aqui, a minha graça te basta, e o meu propósito continuará andando. Eu tenho grande dificuldade com um texto de Tiago, até hoje, e continuarei tendo. Qualquer pessoa que já sofreu minimamente na vida tem dificuldade com esse texto. Mas é um texto real e, portanto, gostaria de terminar com ele. Na nossa leitura bíblica de hoje, em Tiago 1, verso 2. Logo na abertura do seu sermão, da sua palestra escrita. Diz assim ele: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não bastava só ser provações, ele precisava qualificá-las. Diversas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Depois disso ele diz: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é liberal e generoso em concedê-la, mas peça com fé, porque Deus não ouve aqueles que têm duplamente. Diversas provações. Você já passou por alguma delas? Talvez você esteja passando no meio. Talvez o mundo lubi-lubi esteja tão longe de você que você não dá nem para se jogar para lá, né? O mundo lubi-lubi já foi explodido pela provação. Porque parece que nos momentos de provação, o nosso mundinho lubi-lubi, com tudo bonitinho, ele é destruído por alguns segundos, enquanto nós estamos em contato direto com a nossa humanidade, com a nossa finitude, com a nossa dor. Por aqueles momentos de sofrimento, nós nos encontramos conosco. Talvez seja até por isso que Deus permita que nós soframos. E é nesse momento que nós podemos, nem sempre isso acontece, mas que nós podemos crescer. Que nós podemos encontrar algum significado na realidade de finitude, de dor, de sofrimento, ou de grande alegria, de grande regozijo, de grande vitória. Justamente nos momentos de sofrimento que Deus tem a oportunidade de nos moldar. Se hoje nós tivéssemos tempo, teremos no próximo domingo e no outro. Nós veremos justamente testemunhos de pessoas que convivem conosco, que passaram por momentos bem humanizadores, momentos bem reais. E que nesses momentos reais tiveram a oportunidade de compreender aspectos da vida, facetas de Deus e de como a vida continua mesmo na realidade. Nós precisamos aprender a lidar com a realidade e com Deus no meio dela. Nos momentos de maior realidade da minha vida, as músicas do meu iPhone mudaram bastante. Eu não sou dado
a músicas tipo Agora é Só Vitória e coisas assim. Mas existem momentos em que, trazendo a arca e Thales Roberto e coisas assim, fazem sentido. E em momentos como desse cego, ou em momentos como as irmãs de Lázaro, ou em momentos como os de Jó, eu só posso imaginar uma trilha sonora como o Thales Roberto, cantando Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o lado e não há nada nem ninguém. E esses poetas insistem em colocar essas categorias de música e de poema, ou de salmos, seriam considerados salmos se estivéssemos ainda escrevendo-os. Todos eles, seja Aline Barros, seja Thales Roberto, seja quem for, eles insistem em colocar isso como o Deus do impossível. Eu peço licença de discordar. Eu colocaria como o Deus da realidade. Porque tudo chegar a um momento de dor é real, não é impossível. Enfrentar a morte não é o impossível, é o real, acontece todos os dias. E receber conforto progressivo e constante pelos meses que se seguem à morte de alguém querido é real, não é impossível. Passar por uma cirurgia em que o prognóstico é talvez a morte é real. O nosso antigo líder de grupo de adoração, hoje cirurgião, faz isso todos os dias, com o crânio aberto de pessoas. É real. Portanto, não é o Deus do impossível. É o Deus da realidade. É o Deus que nos acompanha quando o nosso casamento está acabando. Que se os dois decidirem amar sacrificialmente, não acabará e seguirá com dor, mas seguirá. É o dor de nós nos vermos no espelho e não querermos nada que vemos. É de olharmos os espelhos da vida e dizermos para Deus: Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. E esse Deus estar do lado é o Deus da realidade, não é o Deus do impossível. Porque quando tudo diz que não, isso é realidade, porque nós enfrentaremos dia após dia após dia vários momentos em que tudo diz não. Seja da banalidade da perda de um emprego, a dureza da perda de um ente querido. Essa é a realidade e Deus faz parte disso. E Ele nos acompanha e mais, Ele usa todas essas coisas para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas e para que a obra dele seja completa em nossas vidas. Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Ele simplesmente está presente, chorando conosco, como Cristo fez ali com as irmãs de Lázaro, dando encorajamento, como Ele o fez com aqueles que estavam desesperados pela vida quando as ondas começaram a ficar muito grandes, ou ao lado da mulher adúltera dizendo: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Deus é um Deus assustadoramente real. E é esse que nos acompanha sempre. Eu gostaria de convidar você a deixar o seu mundo de lubi-lubi, com um Deus de cera, e passar a viver no mundo real que o nosso Deus criou,
que o nosso Deus está restaurando e que através das nossas vidas Ele continua a mostrar a sua glória e a sua obra, e com esse Deus caminhar até em momentos de dor, sofrimento, em momentos que nós costumamos chamar de impossíveis, mas momentos que eu prefiro chamar de reais. Momentos de dor, mas também de cura ou de morte, porque a morte também é real, assim como a cura é real. Momentos de divórcio, mas também de restauração de relacionamento, porque as duas coisas são reais e Deus está presente nas duas coisas. Deus está presente na cura e na morte, Deus está presente na separação e na restauração. Deus está presente. Ele vai chorar conosco, Ele vai curar conosco, Ele vai caminhar conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele fará tudo isso com um propósito. O propósito que está exposto ali em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E esse bem, no verso 29, é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Que nós sejamos moldados à imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas. Sai do mundo de lube-lube. Cara, o mundo da realidade. Mas um mundo em que Deus não nos desampara em nenhum momento. Esse é o mundo real. Que muitos chamam de mundo impossível. Esse é o Deus real. Que talvez até hoje você chamasse de o Deus do impossível. Espero que você passe a chamar a partir de hoje o Deus da minha vida, o Deus da minha realidade. Porque nada é impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Vamos cantar juntos. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só,
dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Deus do impossível. Você ora comigo? Pai, cada um de nós vivemos as realidades mais diversas, mas Tu conheces cada uma delas. Te pedimos, Senhor, que Tu nos tragas consciência de Tua presença na nossa vida real, nas nossas dores, nas nossas deficiências, a Tua presença até mesmo no nosso pecado, no nosso erro. A Tua presença nas nossas dores do passado, que ainda não curaram e continuam doendo, nas nossas dores crônicas que talvez jamais irão embora. Senhor, nós Te pedimos que Tu nos mostres esse mundo de verdade, que pode ser um mundo, Pai, de acordo com Tiago, de alegria mesmo em meio à provação, por sabermos de onde essa provação vai levar. Ajuda-nos, Pai, somos frágeis, e não sabemos lidar com dor. Te pedimos que Tu nos dês resiliência, que Tu nos dês perseverança, mas acima de tudo, que Tu nos dês uma visão clara da Tua presença em nossas vidas. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, nós estaremos aqui e conversaremos juntos com testemunhos de vida real. Bom ter você aqui hoje. Semana que vem a gente se vê.